Olá, queridos irmãos e irmãs! Hoje eu preciso passar para você uma lista muito, mas muito importante. Os 10 pastores que você não deve seguir, que você deve ter muito cuidado quando você escuta alguma coisa que vem a respeito deles, ok? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com. Eu vou te apresentar essa lista a partir de agora. Muita atenção nela, porque ela vai te ajudar a separar os bons pastores dos maus pastores. Vamos então até a minha lousa de explicações? Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: você poderia indicar alguns pastores que não devemos seguir, que passam ensinos que não são corretos dentro da Bíblia? Hoje temos tantos pastores na internet, no YouTube, que muitas vezes ficamos perdidos sobre quem seguir para aprender mais da Bíblia. Muito interessante a sua dúvida, irmão. Agradeço por ter enviado. Você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo e ela pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Então aproveite. Quero pedir a você que já deu curtir, dê um like aqui nesse vídeo para que a gente possa abençoar cada vez mais vidas e saber, claro, que você está gostando desse trabalho. Bom, eu quero começar dizendo ou explicando por que eu utilizei aqui no começo desse estudo, ali no título, pastores que eu não respeito. Esse respeito aqui é o significado da palavra, que é não ter apreço por suas ações, pelo que faz. Não é desrespeito enquanto pessoa, ok? Toda pessoa merece respeito. Aqui nós estamos avaliando, então, as atitudes e mostrando que não temos apreço, admiração por essas atitudes que eu vou mostrar desses pastores que eu não recomendo. Então é nesse sentido que eu utilizo a palavra aqui, respeito, ok? Queridos irmãos, a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro 2:1 o seguinte: assim como no meio de vós surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra aqui do apóstolo Pedro, que mostra que é no meio do povo, é lá dentro que aparecem os falsos mestres, os falsos profetas. E nós, como povo de Deus, precisamos ter muita atenção com esse tipo de pessoa para que possamos avaliar as suas ações se condizem com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é por isso que eu vou mostrar agora para você os 10 pastores que eu não respeito, ou seja, que eu não tenho apreço e admiração pelas suas ações e também não admiro de forma alguma. O primeiro pastor que eu quero mostrar para você é aquele que explora financeiramente as ovelhas. Preste bem atenção nisso. Esse pastor é muito ambicioso e tem planos de crescimento, mas não do reino de Deus. O crescimento que ele quer é o crescimento que realiza os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos. E para isso ele precisa de muito, mas muito dinheiro. E esse dinheiro é retirado de quem? Das ovelhas, através das mais diversas técnicas de extorsão, mas coloquei aqui entre parênteses extorsões legais. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele não está cometendo um crime aqui contra as leis do nosso país, mas ele utiliza técnicas para convencimento, técnicas para fazer com que as ovelhas quase que se apaixonem por ele, de forma que fazem aquilo que ele mandar fazer. Olha que interessante, então ele extorque as ovelhas, ele não liga para o que a Bíblia ensina e inventa formas de arrecadação para realizar os seus sonhos megalomaníacos. Ele gosta de coisas grandiosas, ele gosta de riqueza, ele gosta de prosperidade. E ele tira das suas ovelhas as ferramentas, os recursos para ele realizar o que ele quer. As ovelhas são iludidas, exploradas e sugadas até a última gota que podem dar. Muito cuidado com esse tipo de pastor que só fala em dinheiro, que só fala em prosperidade. Não recomendo, não respeito, não admiro. Em segundo lugar, o que faz do púlpito um lugar, um palco de shows. Isso aqui nós temos visto muito hoje em dia, queridos irmãos. Queridos irmãos, a exposição da palavra é esquecida por esse pastor. E ela é substituída pelo seu talento hollywoodiano de atuação. Ele explora as mais diversas técnicas para cativar os seus espectadores, fazendo do show o protagonista do culto. Ou seja, ele quer dar um show no meio do culto. O show precisa ser o centro. Ele precisa fazer com que as pessoas
se sintam bem ali. Ele não expõe a palavra de Deus, ele utiliza um monte de técnicas para apresentar um tipo de show. Ele é a estrela e não Cristo e a sua palavra. Ele e aquilo que ele faz, as suas brincadeiras muitas vezes, uma série de coisas que ele realiza se tornam o centro. Seu púlpito é um lugar de entretenimento, de show, e não de pregação, de transmissão, de exposição da palavra e da voz de Deus. Tome muito cuidado com esse tipo de pastor. Eu não recomendo. Presbítero, como que eu avalio isso? Avalio o conteúdo. Tem palavra? Tem Bíblia? Tem profundidade? Ou tem apenas um homem tentando ali fazer estripulias e uma série de coisas, de enrolações, para que ele seja o centro, para que tudo fique agradável, mas não tem exposição da palavra. Tome cuidado. Em terceiro lugar, o que insiste em querer fazer a agenda de Deus. Esse pastor é complicado. Olha só. Um pastor que quer determinar o lugar, o dia e a hora para Deus agir, ele não merece a minha apreciação. Para ele, segunda, Deus tem que agir na família. Terça, Deus tem que agir nas finanças. Quarta, Deus tem que dar o Espírito Santo. Quinta, Deus faz conversões. E na sexta-feira, Deus liberta as pessoas de demônios. Deus agora está preso em uma agenda criada pelo homem. Queridos irmãos, tome muito cuidado pelo pastor que quer ser o dono de todas as coisas. Ele quer estar acima de Deus naquilo que ele programa, naquilo que ele faz na igreja. O Espírito Santo não tem agenda, não age segundo nós queremos, mas ele sopra como vento aonde ele quer e como ele quer. Nós temos que ser apenas servos nas mãos do Senhor. O pastor tem que estar simplesmente fazendo a obra de Deus sem querer determinar a agenda do Senhor. Em quarto lugar, o pastor que ilude as pessoas com amuletos, objetos ungidos e unções que não vêm de Deus. Observe bem, esse pastor escraviza pessoas em crendices. Isso mesmo, crendices, e não na fé verdadeira. Não na fé verdadeira. Ele prende o povo nas superstições que não são encontradas e ordenadas na palavra de Deus. Ele desvia a fé que deveria ser unicamente no Deus soberano e desvia essa fé para objetos e unções, obviamente, falsas e extravagantes. Trabalha com a ilusão, com a ambição, com a falta de conhecimento de muitas das ovelhas que lhe ouvem. É esse pastor que inventa a rosa ungida, o tijolo ungido. É esse pastor aqui que inventa as mais diversas barbaridades e tira o foco totalmente de Deus. A fé das pessoas então passa a estar nesses objetos, nessas unções, no óleo, nisso, naquilo e não no Deus verdadeiro. Esse pastor desvia as pessoas de Deus, por isso não merece nosso apreço e nossa admiração. O quinto pastor é aquele que profetiza o que Deus não mandou profetizar. Queridos irmãos, olha só, ele usa sua influência sobre as pessoas para profetizar e revelar, porém não usa a Bíblia, que é a revelação e é onde se encontram as profecias de Deus para a vida de seus servos. Esse pastor faz com que as pessoas estejam atrás de revelações para a sua vida, o que vai acontecer no futuro, quase igual aquelas mulheres que leem a mão nas ruas, aquelas cartomantes que tiram cartas e tentam adivinhar o futuro. Ele se torna então o centro, uma influência que leva as pessoas para longe da palavra de Deus. Ele profetiza coisas óbvias para enganar, para atrair a atenção a si mesmo e então consegue certo poder sobre as ovelhas que o veem como um tipo de guru espiritual. Ele passa a ser então ali o centro das coisas. Ele passa a ser a referência e não mais a palavra de Deus. Quando a pessoa quer algo do Senhor, ao invés dela buscar no próprio Senhor, na sua palavra, ela busca o pastor, ela busca a revelação, ela busca esse tipo de coisa. Não merece consideração quem age dessa forma. Em sexto lugar, o que faz com que os seus fiéis o adorem. Claro que não de uma forma ali objetiva e clara, mas indiretamente. Esse pastor é visto como um semideus pelos seus fiéis. Aquele pastor é incrível, é grande demais, é bênção demais. Tudo é aquele pastor. O pior de tudo é que ele não faz nada para mudar essa situação, pois ele adora ser paparicado, aplaudido, ele adora status, adora demonstrar seu grande poder e ser ovacionado pela multidão. Queridos irmãos,
Uma vez eu vi um vídeo de um pastor verdadeiro, servo de Deus, e ele foi dar uma pregação em uma igreja. E a igreja, assim que ele entra ali na igreja para pregar, começa a aplaudi-lo. Muitas palmas. Esse pastor para então e repreende a igreja que estava aplaudindo ele, homem, como eles também eram homem. Isso sim é um pastor verdadeiro. Agora, esse pastor aqui não, ele adora ser aplaudido, elevado, engrandecido. Esse pastor não é como João Batista que disse: convém que o Senhor cresça e eu diminua. Seu prazer é ver multidões afluindo em sua direção com o desejo de glorificá-lo. Ali nas palavras ele diz que não, toda glória a Deus. Mas nas atitudes ele permite que as pessoas o adorem como se fosse um tipo de Deus. Esse tipo de pastor, fuja dele. Sétimo lugar, o que usa o dinheiro dos dízimos e ofertas para o seu próprio enriquecimento. Olha só, esse pastor empresário é formado e pós-graduado em enriquecimento, utilizando o quê? A igreja de Deus. Ele tem fortuna e bens luxuosos, tudo adquirido com a ajuda das ofertas da igreja, que, segundo diz ele, é usado para a obra de Deus. No entanto, queridos, ele engana multidões que bancam a sua vida de ostentação. Se você olha para a vida desse pastor, é um pastor que não tem ética, ok? Então tome muito cuidado com esse tipo de pastor, avalie muito bem. Em oitavo lugar, o que prega a teologia da prosperidade. Um pastor que diz que pobreza é maldição, que o crente verdadeiro será reconhecido pela sua prosperidade material e outras abobrinhas sem embasamento bíblico não merece ser elogiado. Se a teologia da prosperidade é um tipo de câncer no meio da igreja, esse pastor é um espalhador de doenças no meio do povo. São heresias destruidoras. Se você está ouvindo pastores que pregam teologia da prosperidade, saia disso. Isso não vem de Deus, isso não é bíblico. Em nono lugar, o que usa versículos bíblicos isolados para fundamentar heresias destruidoras. Esse pastor adora inventar doutrinas usando versículos bíblicos isolados, cuja interpretação isolada, sem considerar contextos e outras boas regras de interpretação, favoreça os seus pensamentos, os seus desejos. Ele então manipula a palavra de Deus para que ela fique exatamente como ele quer, para que ela ensine exatamente aquilo que ele quer para a igreja. Assim ele manipula. Se ele tem pessoas nas suas mãos, ele domina, porque ele já é visto ali como alguém muito maior e espiritual pelas pessoas. Então ele tem poder de influência. Como ele nunca incentiva que suas ovelhas sejam fervorosas estudantes da palavra de Deus, o terreno fica fácil para ele lançar todo tipo de heresia, pois as ovelhas não irão questionar. Quando olhamos para a palavra de Deus, queridos irmãos, até mesmo o apóstolo Paulo foi questionado por aqueles crentes de Bereia que avaliavam aquilo que ele pregava. O apóstolo Pedro foi questionado pelo próprio apóstolo Paulo diante de algumas ações que ele teve ali. Então, queridos irmãos, as ovelhas precisam ser questionadoras daquilo que o pastor está pregando. Em último lugar, o que acha que determina a ação de Deus. Isso aqui é triste demais. É uma piada dizer que um homem determina algo ao Todo-Poderoso. Mas essa ousadia acontece. Esse pastor tem essa grave ousadia e ainda ensina as pessoas a fazerem isso também. Olha só, palavras ousadas saem da boca desse pastor, determinando, ordenando, exigindo que Deus faça determinadas coisas que, segundo ele, Deus tem obrigação de fazer. Coitado, não tem nem noção da besteira que faz. O Senhor Deus, soberano de toda a terra, não pode ser determinado ou não pode ser forçado a fazer aquilo que ele não quer fazer. Humano nenhum tem poder para determinar o que a mão de Deus faz. E esse pastor, então, não pode ser de forma alguma admirado naquilo que ele realiza. Queridos irmãos, esses são os 10 pastores. E eu fiz esse estudo com o objetivo de que você tenha ferramentas para avaliar aquilo que tem sido aí pregado, proclamado na internet e até mesmo na sua igreja. Então, você já sabe, analise essas características e em breve eu trago para você mais um estudo sobre os 10 pastores que eu respeito e que eu admiro.